Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha. Esse é o nosso gostoso bate-papo semanal, gravado remotamente com cada um na sua casa. É também a maneira de saber o que rola no mundo da gastronomia. Muito bem-vindos! Ele é um dos mais respeitados nomes do vinho no país. Engenheiro mecânico formado pela USP, está para completar 30 anos no ramo da importação da bebida. Antes dessa virada em sua vida, dedicava-se apenas à torrefação de café, ramo no qual sua família está presente há mais de 100 anos. À frente das importadoras Mistral e Vinci, tem ótimos rótulos que não chegam a custar uma fortuna. Não, ele decidiu não trabalhar com os grandes chateaus de Bordeaux, nem os domaines da Borgonha, franceses que alcançam sempre preços estratosféricos. Mas no catálogo tem ícones como o espanhol Vega Sicília. O meu convidado deste episódio é Ciro de Campos Lila. Muito bem-vindo, Ciro. Olá, Arnaldo. Prazer estar com você. O prazer é meu. Ciro, eu queria começar por um assunto quente, né? Como que você viu essa polêmica em torno das importações de vinho por meio de uma carta enviada no fim de maio pelas principais entidades do setor aqui no Brasil, pedindo ao governo federal aumentos de impostos para importação da bebida, assim como uma proposta de barreira, né, que beneficiasse os produtores nacionais? Olha, eu acho muito triste, porque o vinho importado já enfrenta uma burocracia enorme, uma carga tributária enorme. Eu acho que a visão de alguns dirigentes gaúchos precisa mudar para entender que o vinho importado, o bom vinho importado legalmente, é um grande aliado do vinho nacional e não o inimigo. O inimigo é o contrabando, é o vinho ordinário, é a falta de consumo de vinho, a falta de hábito de beber vinho. Então, tem uma pauta comum muito grande entre os importadores de vinho e os produtores nacionais. Se investir nisso e não em tentar dificultar ainda mais a entrada de vinho importado no Brasil. Aliás, o câmbio do dólar nas alturas já não é uma grande barreira? É uma enorme barreira. O câmbio nas alturas já é uma proteção enorme para o vinho nacional. Então, eu insisto, temos que trabalhar para aumentar o consumo, para diminuir a burocracia para todo mundo, para o nacional e para o importado, para ver se finalmente o brasileiro consome vinho. Porque o brasileiro consome 2 litros, o argentino consome 30, o português consome 40 litros por habitante por ano. Então, nosso consumo é insignificante. Se você for dificultar, vai sumir o consumo. A tendência é de redução, né, Ciro? Com esse dólar é de redução. E você tem vendido mais durante a quarentena? A quarentena ajudou a vender vinho? De jeito nenhum. Isso até eu agradeço a oportunidade de poder explicar, que não sei por que se formou uma espécie de consenso que teria explodido o consumo de bebida alcoólica durante a quarentena. Não é verdade. Eu sou presidente da Abraga, Associação Brasileira de Bebidas, que tem os fabricantes e importadores mais importantes de todo tipo de bebida, uísque, cachaça, gin, vinho, etc. E as vendas caíram brutalmente para todos. Então, a menos que as pessoas estivessem produzindo bebida alcoólica em casa, que seria um absurdo, o consumo caiu. Então, o consumo em casa não compensou o que se deixou de consumir em bares, restaurantes, hotéis, balada e tudo isso. O consumo caiu uns 40% e não subiu. Então, isso é uma fantasia que se criou em torno do consumo da bebida. É uma fantasia muito nociva, porque já tem prefeituras proibindo o consumo de bebida alcoólica, querendo proibir a venda. É um absurdo, é uma coisa que saiu, contra os números não dá para você brigar. Os números mostram que a venda caiu na ordem de 40%. Então o consumo caiu, não subiu. Quer dizer que pode até ter um consumo dentro de casa, mas esse consumo não é expressivo como se imaginava. Esse consumo que se dá na rua, pela socialização, era muito maior. Era muito maior. Uma coisa não compensa a outra. É verdade que se consome mais em casa, mas os números mostram que esse aumento do consumo em casa não compensou o que se deixou de vender com o fechamento de bares, restaurantes, hotéis, etc. Então, na verdade, a verdade matemática, aritmética, é que se está consumindo menos bebida alcoólica durante a quarentena. É o furo que você está dando, porque só se fala o contrário.
Não, que ótimo ter esse furo, né? Ter essa ideia, limpar essa ideia equivocada. Você tem uma coisa bastante interessante, você foi um dos primeiros a se preparar para atender online. Durante essa pandemia, durante esse confinamento, para atender esses consumidores que estão em casa, as plataformas que você tem funcionaram direito? Elas conseguiram levar o vinho até o consumidor final? Olha, nós tivemos um sucesso estrondoso com a internet e é o que está nos permitindo passar essa fase. Nós estamos vendendo muito menos do que antes, mas vendendo o suficiente para pagar as contas, manter os funcionários, pagar os produtores. Então nós estamos atravessando razoavelmente bem esse período graças ao trabalho que nós estamos fazendo com pessoa física, sobretudo pela internet. Isso, Ciro, você vinha se preparando há algum tempo, não é de agora. Calhou que quando tudo que nós tínhamos investido começou a render frutos, veio a pandemia. Então foi uma sorte que nós demos, de ter uma coisa que a gente estava investindo e ter dado outra coisa. A Mistral nunca foi de vender para supermercado. E recentemente a gente tinha começado a vender para as melhores lojas dos diversos supermercados. E isso também, o supermercado vende muito, agora na pandemia vendeu muito e nos ajudou bastante. Então nós estamos passando razoavelmente bem. Você, na realidade, adquiriu a Mistral no início dos anos 90. E por que você criou outra marca, né, a 20? São empresas que funcionam separadas? Como elas funcionam? Eu vou te dar outro furo. Eu criei a 20 como uma importadora totalmente independente. A sua sede, sua equipe de venda, tudo independente. Porque ela foi criada basicamente porque eu tinha muitos produtores na Mistral e os produtores, os melhores produtores, continuavam querendo trabalhar comigo. Então começou a criar uma concorrência muito grande interna dentro da Mistral. Você não pode ter 10 produtores de Barolo dentro da mesma importadora. Então eu criei uma outra importadora. É como a analogia que eu faço: você tem um restaurante de muito sucesso, você não vai aumentar, é mais lógico você abrir um outro do que você ficar aumentando indefinidamente e fazer um restaurante gigante. Então a ideia é essa: a Mistral é uma importadora, apesar de grande, é boutique, tem a filosofia de boutique, e a 20 é a mesma coisa. Agora a novidade é que nós estamos incorporando a 20 na Mistral. Então vai ser a mesma empresa, mas com equipes, a parte comercial é totalmente independente. Então continuam os vinhos independentes, continuam as equipes diferentes, mas vamos usar a mesma logística, a mesma parte administrativa, vai ser a mesma empresa. O público continua existindo Mistral e 20. Para o público continua Mistral e 20, não desaparece o selo 20. Até porque a 20 tem uma marca que tem uma simpatia muito grande, tem produtores maravilhosos, que eu adoro, e então ela não tem por que não continuar, ela vai continuar e provavelmente mais forte do que antes, porque vai ter uma sinergia entre as duas importadoras. Você criou em 2003 o Encontro Mistral, que você traz produtores, representantes das vinícolas, né? Como que você projeta o evento pós-pandemia? É um evento muito, muito caro, o Encontro Mistral, porque se consome uma quantidade muito grande de vinhos, tem toda a logística do local, é caro, tudo é muito caro. Então, nós não sei como nós vamos fazer no futuro, se vai manter o mesmo estilo ou não. Agora, foi um evento que eu cheguei a trazer 90 produtores e todos eles diziam que era o melhor evento de vinhos do mundo. Alguns comentaram comigo, inclusive, e quando chegaram em seus países, começaram a dizer que o evento de vinhos mais bem organizado do mundo no Brasil, todo mundo dava risada. O Brasil tem mais de tudo, mesmo de organização, o vinho é muito bem tratado. Então, é verdade, você vai na Vina Expo, você toma vinho quente, falta copo, e no Encontro Mistral é tudo feito para que o vinho seja servido em condições perfeitas. Então é um evento modelo, fez escola, depois apareceram outros importadores que fizeram. Então, pós-pandemia, nós vamos pensar aí no que nós vamos fazer. Porque a pandemia vai mudar algumas coisas para sempre. Eu acho que esse consumo em casa, que não existia no Brasil, isso vai ficar. Sentar na mesa e tomar um copinho de vinho com a refeição, eu acho que isso veio para ficar.
Quer dizer, então a gente vai desarrolhar mais vinhos em casa. É que eu já tinha esse hábito e volta e meia tomo um vinho da Mistral, porque aliás, eu comprei outro dia um chileno baratinho que estava em oferta, foi uma maravilha assim para o dia a dia, né? Aliás, não desarrolhei porque era tampa de rosca. Qual vinho era? Você lembra? Era um Monte, né? A Vinha Monte você estava vendendo por um preço muito bom, e aí eu acabei comprando umas 12 garrafas. Vila Montes, Montes Cabernet, Montes todos são uma maravilha. Ciro, uma coisa, antes de você se tornar esse homem que já ficou uma lenda no mundo do vinho, que todo mundo quer seguir o modelo e tal, sua família se dedicava à torrefação de café. E é uma tradição que começou em 1918 com a fabricação, né, pelo seu avô. Como que foi a mudança para o vinho? Bom, na verdade, o meu avô fundou uma fábrica de máquinas para torrefação do café, então uma metalúrgica, que fez 100 anos em 2018, o que é raríssimo no Brasil, uma indústria completar 100 anos com a mesma estrutura societária, tudo isso é muito raro, continuando familiar. Eu adorei o ramo de café, adoro o café, sou felizardo, está ligado às duas bebidas mais importantes do mundo, o café e o vinho. E fiz toda uma história no mundo da fabricação de máquinas. Então, realizei um grande sonho quando a empresa começou a exportar para o primeiro mundo. Hoje vende máquinas para a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, bom, 55 países. 55? 55 países. Eu viajava muito para vender máquinas, para cuidar, entregar as máquinas. E viajava muito para os Estados Unidos, a fábrica vendia muito para lá. E aí eu tive um contato muito mais estreito com o mundo do vinho. Eu já era apaixonado por vinho, mas aqui não tinha literatura, tinha pouca variedade, era muito difícil o mercado de vinhos. E nos Estados Unidos você podia provar grandes vinhos em copo, tinha literatura farta, então eu comprava livros. Enfim, me ajudou a me aperfeiçoar no mundo do vinho. De maneira que quando surgiu a oportunidade de comprar a Mistral, eu já estava, digamos, maduro para ser um importador de vinhos. Mas acho que a minha história de passar de grande apaixonado e consumidor para importador era meio única no mercado naquela época. E você tem uma história curiosa que você contou para mim numa entrevista anos atrás, que você ficou louco quando você foi a uma livraria e viu um Larousse de Vin, o Larousse dos vinhos, e começou a ler o livro, não parava mais, e aí você tinha certeza que essa era a sua paixão. O meu início no vinho foi quando recém-casado, com 30 anos. Eu bebia vinho esporadicamente no restaurante, mas eu sempre gostei muito de ler. E um sábado à tarde, às 2 horas da tarde, eu fui na Livraria Cultura e comprei o Larousse de Vin. Imagina, uma enciclopédia. E comecei a ler às 2 da tarde, mas uma enciclopédia. Eu chamo a atenção que a melhor maneira de você não aprender alguma coisa é com uma enciclopédia. Verbetes, né? Verbetes, mas eu me encontrei de tal forma naquele mundo, história, achei fascinante. Às 7 horas da noite eu era fanático por vinhos e a paixão nunca mais me deixou. Aliás, eu tenho o livro aqui. E você tem uma história curiosa, porque, Ciro, você foi a pessoa que deu o grande salto na sua empresa familiar quando você se formou em engenharia mecânica na USP e criou uma máquina, você patenteou uma torrefadora, né? A história é a seguinte, no churrasco de 50 anos na empresa, eu tinha 20 anos, e meu tio me explicou como é que funcionava um torrador de café. Naquela época eu estava no 2º ano da Poli. E ele me explicou como funcionava um torrador de café, aí eu cheguei em casa, deitei na cama e me veio a inspiração, eu bolei um torrador torrefador muito mais simples do que o que se fabricava então. Aí eu patenteei, a empresa estava numa crise muito grande, tinha acabado praticamente o serviço, fizeram a minha máquina, que virou a tábua de salvação. Aí deu muito certo, eu virei sócio da empresa, do meu pai e dos meus tios, e assim minha carreira começou com uma invenção de uma máquina, que na verdade a base dessa máquina é fabricada até hoje. Qual foi a importância da fundação da Associação Brasileira de Sommeliers, da qual você chegou a ser presidente?
Bom, o Dânio Braga fundou a Associação Brasileira de Sommeliers no Rio de Janeiro. Depois ele me convidou em 88, 89 para fundar a associação em São Paulo. Então eu convidei um grupo de amigos que eram do meu grupo de degustação, basicamente eram os amigos do grupo de degustação. Jorge Luque, Mário Teles, José Luiz Borges, enfim, fizemos um grupo e fundamos a ABS. Eu encarei a ABS naqueles 2 anos do meu mandato como uma empresa. Então, tinha o sócio, tinha que prestar serviço, cresceu extraordinariamente, teve muito sucesso. Depois, os outros presidentes todos tocaram com entusiasmo, paixão. A ABS virou um grande sucesso e eu tenho certeza que ela tem um papel muito importante na cultura do vinho no Brasil. Em 89, um pouco antes de fundar a ABS, eu fui num restaurante na cidade de Jardim chamado Tasting. Fui com minha mulher e um casal de amigos. Era um restaurante especializado em vinhos. Então tinha uma carta muito boa, explicava bem cada vinho, qual era a uva, etc. Mas tinha um errinho, um vinho que não era a uva que eles diziam lá. Então eu pensei, um errinho só não custa corrigir. Então eu chamei o maître veio todo pomposo. Eu falei, vocês têm sommelier aqui? Ele disse, não, senhor, mas se o senhor quiser eu peço para o chefe preparar. Meu amigo queria pedir um bem passado. Você imagina, em 89 nem se sabia, um restaurante especializado em vinho não sabia o que era um sommelier. Você vê como... Um sommelier bem passado ou mal passado, Ciro? Pois é, os produtores que vêm no Encontro Mistral sempre comentam, muito surpresos com o nível de conhecimento de vinho do brasileiro. Hoje em dia o brasileiro conhece bem vinho, não bebe mais porque é caro. Ciro, seu filho, Otávio, é o seu sucessor natural? Vocês vão ter uma sucessão familiar também? Sim, eu tenho 3 filhos. O Otávio está comigo, acho que desde que ele tinha 16 anos. Ele também gosta muito de vinho, de história, fala várias línguas muito bem, então ele me acompanhava nas feiras. O Otávio criou um sistema, pouca gente sabe disso, o sistema, a Mistral só tem Macintosh. Isso vem da época da influência do meu filho, que era apaixonado pelo Mac. E ele fez um sistema que controlou as vendas da Mistral até pouco tempo atrás. E é muito querido dos produtores, então o Otávio é meu braço direito. Depois, na área administrativa, nós temos o Marcelo, que aparece pouco, é o segundo filho, que é formado na AGV, e tem o terceiro filho, o Roberto, que é advogado, formado pela USP, pela São Francisco, e que cuida da parte jurídica. Então, eu estou com os 3 filhos, sendo o Otávio à frente da parte comercial e o meu braço direito. Não, o Otávio eu conheço bem, os outros 2 não. Ele tá na linha de frente, né, Otávio? Tá na linha de frente. Você sempre foi um aluno brilhante, né, mas pouco exemplar no comportamento. Soube que quando você era pequeno e estava num colégio de freiras, costumava arremessar os seus sapatos. E também acabou expulso do Colégio Bandeirantes. Você que é essa pessoa tão agradável, foi uma criança e uma adolescente difícil? Não foi. Na verdade, eu não fui expulso do Bandeirantes. Eu não resisto, nunca resisti a uma brincadeira, uma piada. Eu me dava muito bem com a turma que era mais, que se chama hoje do fundo da classe. Mas eu era um grande aluno. Então, um dia, não sei o que nós aprontamos na aula, e no terceiro científico, no ano do vestibular, nós fomos suspensos do grupo por 7 dias. Aí, foi uma suspensão e não uma expulsão. Uma suspensão. Aí a gente não ia... Eu não contei em casa. Como é que eu ia contar em casa que estava suspenso no ano do vestibular? Aí eu tinha para a biblioteca municipal e ficava lá. Mas eles chamaram meu pai na escola e disseram que... Contaram para ele que eu estava suspenso e disseram que só não iam me expulsar porque eu era o melhor aluno do Bandeirantes. Então passaram um pano e eu continuei. Entrei na Poli, mas eu nunca fui muito disciplinado. Era mais na base de fazer piada, brincadeira, não era nada agressivo. E de onde vem essa sua devoção pelo Napoleão, né? Napoleão, você tem quantos livros, Ciro? Hoje em dia eu tenho perto de 800 livros. Todos lidos? Não, eu já li uns 300, e tem alguns que são de consulta. Outros, eu pretendo ler todos, mas tem até uma história engraçada que me contou o Salomão, o Salomão Schwartzman. Ele tinha muitos livros. Grande jornalista, grande amigo, grande pessoa.
Um dia o netinho dele estava olhando a biblioteca dele e falou: vovô, você vai ler todos esses livros? Ele falou: eu vou. Aí o neto falou: vai dar tempo, vovô? Toda essa situação. Mas é um assunto apaixonante, que se você ler, eu me lembro quando eu li a primeira biografia de Napoleão, eu li por acaso, como eu leio muita história, e no meio do livro eu pensei, se isso aqui fosse um romance, eu ia parar de ler, porque é muito fantasioso, ninguém tem uma vida assim, e a vida dele foi sensacional. Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. O grande sócio do vinho importado ainda é o governo, com uma carga tributária altíssima? É um sócio majoritário o governo. Ele fica parte do leão. No Brasil, como o imposto é muito caro, só que quem ganha dinheiro é o governo, porque o restaurante, a loja, o importador, trabalha com margens muito pequenas, porque, repito, o produto já é muito caro. Então, quem fica com a parte de leão é o governo. Qual vinho não vai para sua taça? Eu bebo de tudo. Não tem um vinho que eu não bebo. Na verdade, eu não gosto muito de vinho docinho. Não grande, um grande vinho doce eu gosto. Aquele vinho meio doce, levinho demais, aguadinho, eu não gosto. Mas, no geral, eu tenho um paladar bem eclético, eu gosto de tudo. Então quer dizer que os vinhos adocicados, que não são doces como o Tokai que você traz, não está na sua preferência? Não está na minha preferência, mas não tenho nada contra, só não bate com o meu paladar. Porque a maioria dos restaurantes não tem um sommelier, esse profissional que monta a carta e oferece o vinho ao cliente, bem preparado? Eu acho que até tem. Eu acho que tem um grande número de sommeliers muito bons que ajudam bastante. Mas tem também um pequeno número que quer dificultar as coisas, em vez de ajudar, atrapalha. Fica procurando milhões de aromas no qual inibe o cliente. Mas, no geral, é importante o papel do sommelier. Qual alimento não combina com vinho de jeito nenhum? O cachorro não combina, a azeitona não combina. Mas eu acho que quando a gente fala não combina, não é que não dá para tomar, é que nem o vinho vai ficar melhor, nem a comida vai ficar melhor. Então é pecado você gastar um grande vinho com essas comidas, mas não precisa deixar de beber por causa disso. Qual foi a pior harmonização que você já fez na vida? Eu acho que foi ceviche com vinho tinto. Olha, essa é difícil, porque além do peixe cru, você tem limão, né? Mas eu estava numa recepção e fui servido, então não teve jeito. Deu para comprovar como não combina mesmo. O que não se deve fazer, então? Foi o vinho e o ceviche. E qual foi a melhor, Ciro? Olha, eu tive muitas harmonizações, grandes harmonizações. Eu não tenho muita memória, mas vou te contar uma que pouca gente pode imaginar que eu vou dizer. O Valontano, o produtor nacional da Mistral, eles têm um fast food em frente à vinícola. E num inverno, quando eu fui lá para decidir se importar ou não, bebendo o Merlot reserva do Valontano, com a lasanha que eles tinham preparado, aquilo foi o que me decidiu a importar os vinhos do Valontano. Importar então, não, vender, né, Ciro? Vender, trabalhar com ele. E foi um casamento muito feliz, mas eu me lembro que isso teve um papel importante na minha decisão. Olha que cabeça de importador, ele nem fala, o produtor nacional, ele está dizendo que importa. É que é o único no meio de 300, né? Outra combinação maravilhosa foi com um Bonne Clos de Mouche, do Drouin, com peito de pombo, no restaurante Ma Cuisine, em Bonne, no coração da Borgonha. Foi muito, muito bom. Tanto o vinho valorizou o prato valorizou o vinho. Um vinho inesquecível, mas que caiba no bolso de todo mundo. Vamos dizer até um vinho que não é da Mistral. É outro furo. Eu nunca falo isso porque o vinho não é da Mistral. O vinho que teve um papel importante no meu início no mundo do vinho foi Marquês de Viscal Reserva Setembro. Porque naquela época, muito no começo, eu era muito jovem, eu ganhei de presente de casamento de um tio.
E quando eu abri a primeira garrafa, eu achei tão melhor do que eu costumava beber, que eu vi que você não precisa ter um paladar especial, ou então que eu tinha um paladar especial, mas de qualquer maneira, foi uma revelação. Como um vinho, mesma matéria-prima, uva, mesmo jeitão, pode ser tão melhor que o outro. Então foi uma revelação para mim, abriu meus olhos para procurar outros vinhos de qualidade. E hoje em dia o que eu mais aprecio no vinho é justamente a diversidade. E você continua apaixonado por bossa nova? Continuo, ouço muito. Eu sou felizardo de ter vivido nessa época. E qual música que você tem ouvido ultimamente? Hoje em dia coloca no Netflix, no Spotify, e ouço de tudo. Muito bem. Nós vamos agora para a nossa sessão receitinha. Será que o Ciro vai ensinar um drink, um prato? O que sai dessa história, Ciro Lilla? Olha, eu sou um felizardo porque minha mãe cozinhava maravilhosamente bem, cozinha, minha mulher também, então eu sou um mimado. Na verdade eu não cozinho, não entendo nada de cozinha, eu só peço para fazer, mas tem um prato que eu acho que é uma dica importante, eu gostaria que você preparasse para você, depois você me fala. É um macarrão, você lembra na Maison du Vin, tinha um azeite de oliva maravilhoso italiano, uma pasta de azeitona e uma pasta de tomate muito boas. Então eu fazia um macarrão, eu fiquei sozinho em casa, resolvi, inventei. Você pega o azeite extra virgem, põe numa frigideira, deixa ele esquentar bem, você coloca uma colher de sopa da pasta de azeitona, uma colher de sopa da pasta de tomate, mistura no azeite, joga um pouquinho de parmesão ralado e o prato está pronto. É coisa de minutos, muito rápido e muito saboroso, porque a pasta de tomate é muito boa, combina com a azeitona, e eu sei que é um prato Sinclair, azeite, pasta de azeitona, pasta de tomate e um pouquinho de parmesão. Faz com espaguete, fica uma maravilha. Depois você joga um espaguete na frigideira, esquenta um pouco e já está pronto o prato. Só tem que cozinhar a massa e jogar na frigideira. Jogar na frigideira, você não faz nada, não põe alho, não põe nada. E qual é o vinho que eu devo tomar junto? Aí não pede azeitona, a pasta de azeitona atrapalha um pouco. Acho que eu imagino um italiano, um Barbera d'Asti, um vinho, não é para tomar um grande vinho, mas um vinho tinto de algum corpo e personalidade, porque senão a pasta de azeitona passa por cima do vinho. Precisa ter um pouco de acidez esse vinho? Tem que ter um pouco de acidez. Um barbeiro italiano acho que é uma boa solução. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no nosso estúdio remoto o importador de vinhos, Ciro Lilla. Muito obrigado, Ciro. Obrigado a você pela oportunidade, um grande abraço. Antes de encerrar, fica uma dica muito especial. Para receber notícias quentes e ter ótimas opções sem sair de casa, basta assinar o conteúdo da Vejinha no link assineabril.com.br/podcast Veja SP. E olha, não deixa de consultar o nosso site, que tá lindão e tem sempre um monte de novidades. Até a próxima sexta, um abração a todos.